Declara aberta agora a temporada de traças. E aí, pessoal, sejam todos muito bem-vindos aqui ao mais um ao vivo da Ordem da Traça. Eu sou Filipe Brasiliano, autor independente, designer de conteúdo e também promovo alguns projetos de caráter coletivo, como a Ordem da Traça que vocês já conhecem, né? É um clube de leitura que tem foco em revistas digitais, mas a gente acaba também, né, cobrindo um pouco mais do cenário, né, cobrindo antologias, financiamento coletivo, lançamentos de autores independentes, como é o caso hoje de quem a gente vai conversar, que é o Vilton Reis, que está com um novo trabalho aí na área, né, um financiamento coletivo. Estava aqui contando para o povo, né, sobre a ordem. Já me apresentei o projeto. Gostaria então que você falasse um pouquinho sobre você, né, seu envolvimento com literatura. Vamos primeiramente conhecer um pouquinho, né, sobre quem é você. Bom, meu nome é Vilto Reis e esse é meu nome completo. Toda vez que eu vou preencher, né, um documento, as pessoas, mas esse é o nome completo? Sim, é o nome completo. Mas, cara, eu tô desde 2010 na internet falando de literatura, né? Então, eu comecei lá em 2010 com um site de literatura que tinha colaboradores de todo o Brasil, que é o Homo Literatus, e fiquei à frente desse site até 2017. E fui fazendo muitas coisas, né? Então eu tive editora, eu organizei antologia, eu tive revista de contos, eu tive loja de camisa literária, né? Eu tive muitas coisas aí nesse tempo, mas certamente a melhor coisa que eu tive foi as várias pessoas aí que eu conheci nesse caminho, né? Tipo, podendo ir em eventos literários, podendo trocar ideias, né? Com escritores, com editores e com muita gente aí do mundo literário. Então, acho que para fazer uma apresentação bem breve, é isso. Eu achei muito interessante, né, que você trabalha desde 2010 com literatura na internet, né? É um dos mais antigos, assim. Lá no Twitter eu até comentei que quando eu comecei a me envolver mais com escrita, eu acompanhava seu canal, via muito vídeo seu dando dicas de escrita. Foi até uma época que você estava lendo um livro de escrita criativa e aí você fazia um vídeo sobre o capítulo, sobre o tópico. Não sei se você está lembrado dessa Cara, esse série que você livro fez. aqui, ó, A Arte da Ficção. Olha Eu aí. fiz 50 vídeos sobre esse livro, cara. Sim. Ah, legal, legal que você lembra dessa série, cara. Sim, me ajudou bastante. Acredito que tenha ajudado bastante autor que estava começando, que estava querendo se aprimorar mais, né, na escrita. Gostei também dos projetos que você se envolveu. Um dos mais assim que me chamou bastante atenção é que você também é podcaster, né? Ah, verdade. Eu acabei não falando de muita coisa, cara. Eu vou falar de três coisas, então, que eu não falei, inclusive do podcast, né? Legal. Uma delas é que eu já apresentei um programa de TV de literatura para o canal NBR, que é um Olha, canal do governo federal, né? mas, Isso foi em 2017, por aí. E foi bem legal a experiência diferente, né? Apesar que a gente trouxe mais essa estética do YouTube mesmo para a TV, né? E o podcast, 30 minutos, cara, tá completando quase, né, acho que ano que vem, não sei exatamente a data, mas vai fazer 10 anos, cara. Então tem mais de, né, tá quase com 450 programas publicados. E quando eu comecei o site de literatura, na época, minha ideia era fazer um podcast, né? Sempre foi esse meu desejo, assim. E aí, com 30 minutos, a gente fez um podcast falar de livros, leituras e tal. E no meu canal do YouTube, que é o outro projeto que eu não falei também, né? É onde eu falo mais sobre escrita criativa, né? Dou dicas para escritores e tal, que leva aquilo que paga minhas contas hoje em dia, né? Que é dar mentorias, fazer leituras críticas para escritores e dar cursos para escritores também. Então, eu posso dizer que hoje eu vivo do livro, não diretamente da venda de livro, mas vivo aí dentro dessa cadeia de profissionais, né, do mercado literário. E é muito bacana, cara, é muito bacana estar imerso assim nessa coisa, assim, falar de livro, corrigir livro, conversar com o autor, né? Todo dia tem uma coisa diferente assim acontecendo. uhum. Aí eu até falei para você que mais para frente a gente pode combinar um papo sobre podcast, porque é algo Uhum. de grande interesse que eu tenho, né? Eu também tenho um podcast, a Ordem da Traça tem um podcast, né? Uhum. E a gente já está com 2 episódios, então eu estou começando a engatinhar agora, então vai ser interessante Uhum. essa conversa para até para aprender mais, né? De como assimilar, né? Um pouco do que você faz, do que outros podcasters literários fazem também, Uhum. né? Estou com essa ideia de conversa.
E O outra uma 30 minutos, cara, só um comentáriozinho bem rápido. Eu não sei como tá agora, mas há uns 2 anos atrás, a última vez que eu olhei no Spotify, a gente era o segundo, assim, só atrás de um global lá que tinha um podcast que lia algumas coisas, mas a gente era o segundo no Spotify, de literatura, né? Agora eu não sei como é que tá, talvez a gente subiu ou desceu, porque toda hora sai programas novos, gente nova entrando no meio do podcast, né? Alguém já disse que antigamente a moda era você criar uma banda, né? Hoje em dia é fazer um podcast. verdade. Então, então, mas é Hoje em legal, cara. É dia, uma mídia que eu gosto bastante, assim, de trocar ideia, né? caramba, eu nunca tinha feito essa conexão, né? Antigamente, realmente, a banda de garagem. Hoje já é todo mundo tem seu podcast, né? Ver como Uma ser coisa que você falou, independente, né? uma coisa que você falou é que hoje você pode dizer que você vive do livro, não necessariamente só de escrita, mas você trabalha com literatura, né? E eu acho que Uhum. é uma das coisas, a gente pode até falar rapidamente, né, para o escritor que está assistindo, que vai assistir depois, que você não necessariamente precisa trabalhar só com escrita, com livro, né, com a venda de livro. Tem várias áreas dentro da literatura que você pode atuar. No seu caso, você é roteirista também de quadrinho, né, que também é Uhum. literatura, né, e ensina, né, professor de escrita criativa. Então tem já duas áreas aí que você atua, né, com literatura e ganha, né, por isso. Quadrinho é literatura? E Vamos fazer aí, polêmica? olha aí. Não, brincadeiras à parte, cara, sim. Né? E cada vez mais as pessoas têm me procurado, inclusive hoje tinha uma pessoa que eu estava dando a mentoria, estava me perguntando assim, né, como é que se vive do livro, né? E dentro do mercado editorial tem muitas pessoas trabalhando assim. Então você tem, obviamente, desde o vendedor que está lá na ponta, né, entregando o livro para o leitor, até pessoas que trabalham no processo de preparo do livro, né? Então a gente pode falar, por exemplo, do capista, a gente pode falar do revisor gramatical, a gente pode falar do preparador de texto, a gente pode falar do leitor crítico, que são coisas diferentes, ou leitor sensível, que é uma coisa que, né, surgiu mais recentemente no mercado e é bem importante, né? E outras coisas, como traduzir, por exemplo, tem muitos escritores que vivem de tradução. Né? Então, tem várias coisas que você pode fazer que te aproximam mais desse mercado literário. Né? Agora, viver de vendas de livro é algo realmente difícil. Né? Não é impossível, mas eu ainda também não encontrei esse caminho, estou procurando. Assim, então, realmente é algo difícil. Né? Agora, o que, que eu acho que dá para fazer? Né? E eu acho que é até benéfico, assim, porque imagina se você tivesse que ficar trancado num quarto 10 horas por dia escrevendo. Eu não sei vocês, mas eu ia ficar louco. Né? Então, eu acho que é benéfico que hoje em dia, tipo, você faça várias coisas. Eu acho que é mais dinâmico, sabe? Então, né, você faz uma coisa num horário, na outra você dedica a escrita, na outra você acaba se submetendo a mais experiências diferentes, o que te dá mais vivência, o que te ajuda na escrita. Então, essa é uma perspectiva que eu tenho, assim. Quando eu comecei, lá que eu tinha uns 20, 21 anos, eu ficava sofrendo, assim, porque, né, ai meu Deus, eu queria dedicar minha vida à escrita, eu queria ficar só escrevendo. Mas hoje em dia eu não tenho mais essa ânsia, assim, porque eu entendi que, cara, se eu tenho 1 hora por dia para dedicar à escrita, e às vezes é difícil ter 1 hora por dia, é isso, e eu vou escrever. Né? Então, tem essa perspectiva que vai se mudando, vai mudando aí com o passar do tempo. Né? Legal. Então, assim, falando um pouco sobre a sua escrita agora, quais são os gêneros que você considera assim que mais trabalha, que você tem trabalhado, né, desde quando você começou até o momento? É engraçado que a gente vai passando por várias fases, né, cara? Então, acho que começa como leitor mesmo, assim. Tem as coisas que a gente gosta de ler, mas aí a gente descobre. E nesse sentido a internet é muito legal, né? Porque você consome conteúdos de outros produtores e você vai descobrindo livros novos, né? E então, assim, eu já tentei escrever várias coisas diferentes. O que eu publiquei foi o meu primeiro livro, Um Gato Chamado Borges, né? Publiquei em 2016. É um livro que eu chamo de realismo absurdo, assim. Ele é realismo, mas eles têm uns tons assim de nonsense em alguns momentos. E o que eu estou publicando agora em 2023 é uma fantasia épica, né? Que tem um livro, né, um romance de fantasia, e tem um quadrinho de fantasia também. E ambos ambientados no mesmo mundo que é inspirado em culturas africanas. E então, assim,
basicamente, algumas pessoas, quando eu cheguei com essa proposta e apresentei, algumas pessoas ficaram assim, assustadas. Porque durante muito tempo na internet eu falei daqueles livros mais cabeçudos, daqueles livros mais sérios, né? E aí agora o Vilto está publicando um livro de fantasia, né? Será que o Vilto se vendeu? Não, cara, é que eu fiz um exercício depois que eu publiquei o meu primeiro livro de o que que eu, sabe, o que que me fez leitor, o que que me trouxe para a literatura. Porque eu queria escrever uma obra quase como se eu estivesse devolvendo isso para a literatura, né? Quase como se eu estivesse falando assim, cara, um dia eu espero que alguém se torne leitor por causa desse livro. E aí eu pensei, foi a fantasia. E aí foi onde eu peguei e comecei, não, vou pesquisar, vou encontrar um outro tipo de narrativa de fantasia que eu queira contar, vou procurar alguns elementos novos. E aí foi um processo de chegar nesse livro que eu vou publicar agora, que é o Nascida para o Trono, e no quadrinho Fim do Império também. Então, óbvio que nesse tempo eu publiquei contos, né? As pessoas às vezes convidam a gente para alguma antologia, alguma coisa, né? Revistas literárias também já tive algumas publicações, publiquei num portal hispânico também. Então, né, as coisas vão aí crescendo, às vezes a gente não tem muito domínio e a gente vai seguindo assim, mas eu acredito muito na paixão, né, cara? Então, às vezes as pessoas me falam assim, viu, eu tenho 3 ideias que eu quero escrever. Como é que eu escolho? Eu falo, qual que é a ideia que você está mais afim de escrever? Qual que é a ideia que você está apaixonado? Qual que é a ideia que você senta à noite, deita a cabeça no travesseiro e aquela ideia, né, fica crescendo, fica vindo novas ideias em cima dela? É essa que você tem que escrever, né? Porque o processo de escrita, ele é muito, às vezes ele é um pouco solitário, às vezes ele te esgota, ele extrai a tua energia, né? Porque tu está colocando criatividade, ideia, trabalhando. Então, se não for para trabalhar com uma coisa que te empolga, vai ser difícil você escrever, né? Vai ser mais um trabalho na tua vida. E eu acho que dá para ser um trabalho, mas dá para ser algo que te empolga, que te faz querer escrever, que foi o que eu, né, tive nessas obras de fantasia. São 2 obras, né, esse seu novo trabalho que está no financiamento coletivo. Vamos falar um pouquinho sobre esse novo trabalho, então. Conta para mim, assim, do que se trata e, se puder, uma sinopse, né, para o povo. Eu vou tentar a sinopse rápida, né? É engraçado que o escritor ele escreve 200 páginas, mas para fazer uma sinopse é um sofrimento. É uma saga, né, de quem escreve. Mas, basicamente, essas 2 obras que estão saindo agora pela editora Draco, né? O romance Nascida para o Trono, ele é um livro... as 2 histórias se passam no mesmo mundo, mas o Nascida para o Trono, se passa no ano 957 desse mundo, onde a gente tem uma personagem que ela é uma ladra, e ela era para ter sido a pessoa mais importante do país, para ter ocupado o cargo de uma pessoa mais importante do país, mas roubaram isso dela, né? Tiraram isso dela, esse direito, e além disso bloquearam os poderes especiais que ela tem, né? Que eram os olhos de âmbar, né? Que era uma habilidade assim ocular, que ela conseguia enxergar os padrões, além dela conseguir, né, fazer arremessos de adaga com muita precisão. Eram 2 habilidades especiais que ela tinha. Então, ela perdeu esse lugar, tiraram os poderes dela, e aí ela vive uma vida assim bem de decadência, acaba se entregando algumas drogas como forma de escape, né? E aí, no começo da história, a gente tem uma pessoa que faz uma proposta para ela para roubar o item mais importante do país, que é protegido pela pessoa mais importante do país, ou seja, era o cargo que ela deveria ocupar. Só que quem ocupa esse cargo hoje é a irmã mais nova dela. E, obviamente, ela aceita roubar. Então, a história começa com esse mote, assim, um pouco de filme de golpe, né, para quem gosta, só que num cenário de fantasia, né, inspirado em cultura africana. Então, é uma mistura, cara, de várias coisas que eu gosto. E a história vai a partir daí. Isso no ano 957, no livro. No quadrinho, que se passa 18 anos depois, em 975, a gente tem 3 irmãs, na verdade, que são filhas da governante. E essas 3 irmãs, elas são bem complicadas no jeito delas de ser, nas questões que elas têm entre elas. E uma delas é sequestrada. Então, a governante, né, aconselhada pelo seu conselheiro, reúne um grupo de jovens totalmente desajustados, porque ela não pode mandar os grandes guerreiros do reino, porque eles estão numa iminência de uma guerra com o país vizinho.
Então ela não pode destacar e destacar assim, vamos dizer assim, colocar ela mesma em primeiro lugar antes do reino, né? Então seria tirar esses guerreiros que podem defender a capital e tal. Então ela acaba pegando esses recrutas na academia de guerreiros e envia numa missão. Entre esses 5 recrutas vai as outras 2 filhas dela. E aí vira uma coisa assim, um pouco missão de RPG, né? Que é resgatar essa terceira filha da Pitonisa, elas são trigêmeas, mas ela é a mais pequena, assim, e ela tem uma coisa assim de tipo, ela não consegue se expressar direito, tem horas que ela libera o poder dela e é uma coisa muito grandiosa, mas ela perde o controle, todo mundo começa a fugir. Ela tem os olhos brilhantes desde que ela nasceu, como se ela tivesse o poder dela sempre ativo. Então ela é uma personagem um pouco estranha, assim, com algumas questões que vão ser desenvolvidas na obra, né? Então, assim, de forma bem, né, sintética, eu diria que é isso, assim, as 2 obras. Massa. Duas coisas que me chamaram a atenção foi a inspiração como fonte a cultura africana e o fato de você trazer o RPG também para dentro da escrita. Então, a minha primeira pergunta sobre essas obras, né, como que você trabalhou a cultura africana, né, dentro dessa história, dessa saga, né, que você tá trabalhando agora? Aí a minha pergunta é o que te fisgou, né, na verdade. Tá. Primeiro, o que me fisgou, então, depois como que eu trabalhei. Cara, o que me fisgou, em primeiro lugar, a África é uma fonte cultural imensa e inesgotável, né? Então, assim, a gente tem muitas narrativas épicas baseadas no medieval europeu. Ou, às vezes, nas narrativas de samurai. E é meio que isso, né? Agora, às vezes, está surgindo alguma coisa baseada em narrativas árabes, por exemplo, que é muito legal. É um campo também bem grande para explorar. Mas em África, assim, a gente tem poucas narrativas, sendo que a gente está falando, cara, a origem da humanidade, simplesmente, né? E assim, e quando a gente fala em África, a gente está falando também de milhares de culturas diferentes, né? Então, quando eu falo que é inspirado em culturas africanas, porque eu me inspirei em cultura egípcia, em cultura núbia, né, em cultura iorubá, em cultura igbo, né, no Império de Mali, no Império de Cartago e nos próprios vários impérios egípcios, que às vezes o pessoal esquece, mas Egito é na África, tá, gente? Não é nada no Oriente Médio, né? É na África. Então, assim, e às vezes quando a gente fala de África, vem uma ideia assim, muito tribal. Mas essa ideia tribal é uma ideia da visão do colonizador europeu que chegou para a gente. Os próprios pensadores africanos rejeitam essa expressão tribal, né? Então, eles tiveram vários impérios e várias civilizações super desenvolvidas, né? Que fizeram coisas muito grandes. Então, esse aspecto, assim, que era, assim, quanto mais eu ia pesquisando, mais eu ia ficando fissurado e apaixonado e queria colocar essas coisas nas minhas histórias. E aí, como que eu trabalhei isso na história, né? Porque não basta só você ir lá e colocar o nome dos personagens inspirado em África, né? Ou em qualquer outra coisa que você se inspire. Você tem que trazer elementos culturais de uma forma que a sua narrativa possa se alimentar disso, né? Então, por exemplo, uma característica de vários povos africanos, cultura matriarcal, né? Isso já muda muita coisa na narrativa. Porque é um próprio esforço de sair do teu lugar, tu começar a pensar o mundo a partir de uma cultura matriarcal, né? Esse é um elemento. Outro elemento que eu poderia citar, os griots, né? Os griots é algo muito característico que existe em várias culturas africanas, que são os só contadores de história. Eles são pessoas que detêm a memória de um povo, né? Então, isso é muito importante, isso é muito grande. Outra coisa que eu podia citar, não vou ficar desenvolvendo muito, mas a questão dos ancestrais, né? Então, em África você tem, né, um respeito muito grande por ancestrais. Outra questão, a questão do povo, né? A pior coisa que pode acontecer em alguns povos é tu ser um renegado do teu povo, é tu ser expulso do teu povo, né? Os povos não tinham prisões, alguns deles, né? Qual que era a punição? É tu ser expulso. E acabou, tu não vai viver sozinho, tu não vai dar conta de viver sozinho. Tua raiz foi cortada, né? Então tem várias coisas, cara, como, né, as próprias palavras do nosso português que são herdadas de África e que eu coloquei no livro,
né? Como, sei lá, bunda, por exemplo. Bunda é uma palavra que não tem no português de Portugal. É uma palavra que a gente vem para nós através de África. Os alimentos, enfim. Eu vou ficar citando muita coisa aqui. Massa. Então, já que você falou dessa parte das palavras e tal, aí me faz pensar um pouco na pesquisa que você chegou a fazer, né, para trazer para a história, né? Eu gosto muito quando uma obra ela bebe dessas fontes assim até históricas, né, que você precisa sentar para estudar e tal. Dá para sentir o cuidado que o autor tem, né, com aquele trabalho. Posso Aí sobre pesquisa, citar uma, pode falar. posso citar uma bem rapidinho? Pode, claro. Cara, assim, pesquisa é o céu e é o inferno ao mesmo tempo. Porque é muito fácil você se perder na pesquisa, você se encantar pela pesquisa e daqui a pouco você não sabe mais o que que... Deixa eu só desligar esse celular aqui que resolveram ligar. Deve ser telemarketing, né? Porque é só quem liga pra gente hoje em dia. Mas assim, pesquisa tu tem que saber a hora de parar. Porque se não, cara, tu vai ficar só pesquisando, principalmente quando tu se apaixona pela pesquisa. E eu tive esse momento de me apaixonar pela pesquisa. Então, teve uma hora que eu falei, não, agora eu vou escrever. E aí eu continuei lendo a respeito das histórias e tal, da parte de pesquisa, mas eu fui em frente. Porque se eu fosse parar e, não, tem que ler mais fontes, tem que ler mais isso, tem que ler mais aquilo, eu nunca ia escrever. Né? Então, eu acho isso bem importante. E uma das coisas que me inspirou muito, né, eu tive que pesquisar muito estratégia militar. Né? E eu gosto muito desse tema, né? E aí um personagem que me inspirou bastante foi o Aníbal, né? Que é o grande inimigo de Roma. Né? As guerras púnicas que aconteceram ali no Império Romano, elas... Agora você me pegou, eu não sei se era na época do Império ou da República. Mas enfim, ele foi um grande inimigo de Roma e ele fez uma travessia dos Alpes suíços que era quase impossível para a época. E eu fiz uma travessia também no meu livro, muito inspirado nessa passagem, assim. Então, eu gosto dessas coisas, assim, dessas coisas que vão dando um ar mais real, assim. E como o grande inimigo do livro, ele é um estrategista, né? Ele é conhecido como o general invencível, que nunca perdeu uma batalha. Então, pô, eu tinha que fazer um exercício, assim, muito grande de tentar ser o mais coerente possível na parte de estratégia militar, para que ele fosse esse personagem à altura do que eu estava prometendo. Né? Então, agora, aí como ficou, aí é os leitores que vão dizer. E essa parte do RPG, que eu acho legal também, né? Você é um jogador de RPG, né? Então você consegue assimilar bem melhor, né? Você tem mais contato e tal. E aí, como que você trouxe para sua narrativa, para a história, né? Que elementos de RPG o leitor vai encontrar? Cara, é assim, eu sou um jogador de RPG recente, na verdade. Eu jogo há 4 anos só. Né? Tem gente que joga aí desde criança, né? E, no entanto, eu acho que eu sempre tive cercado pelo RPG. Eu só não estava rolando os dados. Né? Então, eu sempre li muito dessa narrativa épica. Né? Eu li esses caras principais, o Tolkien, Robert Howard, C.S. Lewis, esses caras principais, né? Eu li vários deles. E, então, assim, mas desde que eu comecei a jogar, em 2019, na verdade, cara, para mim o RPG é simplesmente a narrativa mais imersiva que existe. Tá? E claro, as pessoas podem ter outras opiniões, mas, por exemplo, quando eu saio de uma sessão de RPG, eu lembro de muito mais coisas do que quando eu acabei de ver um filme, por exemplo. Ou até de ler um livro. Então, a experiência de imersão assim, é muito forte para mim. Né? E um pouco do que eu tento levar pro livro é um pouco do tom, pro livro, pro quadrinho, né? Principalmente o quadrinho, é um pouco do tom de diversão. Porque eu não vejo sentido em você estar jogando uma mesa de RPG se não for para você se divertir. Né? E no RPG, às vezes, as coisas não saem exatamente como num roteiro certinho, sequencial. Então, eu acho legal isso, sabe? E eu coloquei muito desses elementos no quadrinho. Né? Tem o personagem que é o alívio cômico, que fica fazendo besteira, mas uma hora ele é um sábio também. Então, assim, tem muitos contrastes e coisas que acontecem no quadrinho. Inclusive, às vezes, tipo, meu, tu se preparar para fazer um mega golpe, não sei o quê, e aí tu tirou um no dado no RPG, né? E dá tudo errado. Então, eu gosto dessas coisas e tentei levar um pouquinho
mais do tom, assim, da diversão para essa outra mídia. Sobre personagens, então, vamos falar um pouquinho sobre os tipos de personagens que você escreveu, né, nessa saga, né? Você dividiu eles em grupos, em núcleos, em classes, como que foi? Uhum. Então, dentro do mundo de Camara, o item mais importante que eu já falei é o totem da serpente, que é um pingente, né, que a pessoa que é a guardiã do totem anda sempre com aquele pingente. Com esse pingente, ela consegue despertar as pessoas, ou melhor, né, quando elas são adolescentes, elas passam por uma cerimônia de toque. E 1% mais ou menos da população é desperta. O que significa ser desperto? Ter uma habilidade especial, né? E basicamente essa habilidade se apresenta em 4 formas. Né? O estilo gladiador, que seria um combatente, né? Alguém que luta com armas, então ele consegue usar a energia vital dele para fazer determinadas coisas com armas. Tem o estilo encantador, que é alguém que usa a energia vital para encantar serpentes e lutar junto com as serpentes. Tem o estilo modelador, que usa energia vital em algum dos sentidos do corpo e amplifica esse sentido. E também, normalmente, esse modelador ele é uma pessoa muito física, então ele é um combatente físico que luta uma espécie de luta, assim, que é uns golpes e uma dança. Talvez você já conheça algo parecido aqui na nossa cultura chamado capoeira. Né? E tem também o curandeiro, né, que sempre tem que ter nos grupos de RPG. Então, sim, né, os personagens eles são despertos em diferentes estilos que lembram classes de RPG, não por acaso. Né? E tem também o feiticeiro, mas o feiticeiro ele normalmente ele é um estrangeiro dentro da história. Então a gente tem o olhar um pouco de um povo que vê o feiticeiro como inimigo. Que é algo, se vocês forem parar para pensar, bem tradicional das narrativas do Conan, por exemplo. Né? O feiticeiro é sempre o inimigo. E o Conan, nas narrativas do Robert Howard, que tem sim um problema de racismo na obra, né? Antes que as pessoas, né, queiram defender o Robert Howard, não, tem racismo, mas é uma obra muito importante por ser fundadora do gênero espada e feitiçaria. Então ela tem essa coisa, né, do feiticeiro como inimigo. Mas focando mais na tua pergunta, no livro a gente acompanha a trajetória dessa personagem, que é a Ladra, que é a Núbia Naja Branca. E quando eu fiz a primeira versão do livro, eu queria contar a história de 3 personagens e ir intercalando entre elas. Então ia ter a versão da Núbia, a versão da irmã dela, que era a guardiã, e a versão de um outro combatente ali que entrava na história. Só que depois que eu acabei a primeira versão, eu olhei assim e falei, tá, mas a história não é sobre eles, a história é sobre a Núbia. Porque os capítulos dela tinham tipo 10, 15 páginas, e os deles tinham tipo 2, 3 páginas. Então isso, né, já mostrava que eu não queria contar a história dos outros, eu queria contar a história dela. E aí quando eu reescrevi o livro do zero, eu falei, não, agora eu vou fazer focado nela. Então a história é a saga de uma personagem que começa, né, lá embaixo, uma anti-heroína, né, uma mulher trans que tiraram tudo dela, né, e ela vai em busca, né, de recuperar as coisas dela. Então é também uma espécie de saga de redenção, embora ela não precise se redimir de nada, assim, ela está mais redimindo os outros que sacanearam ela. Né? E aí no quadrinho, então, a gente alterna um pouco os núcleos entre o grupo de aventureiros, vamos chamar assim, né, o grupo de guerreiros que vai resgatar a personagem, a governante, em alguns momentos a gente tem a perspectiva dela, e em outros momentos a gente tem a perspectiva da menina que foi sequestrada. Né, até para demonstrar ela tem uma espécie de desconexão com a realidade. Então, alterna um pouco mais no quadrinho, enquanto no livro é mais fixo na personagem principal. Eu vou fazer um comentário rapidinho, porque assim, uma coisa que eu percebi é que você consegue falar bastante da história e nada é spoiler, né? Parece que nada é spoiler, assim, tipo, você consegue falar por horas, né, sobre o quanto você construiu o mundo, os personagens, o plot, e como que é isso pra você? Porque geralmente quando eu converso com os autores, fica aquela coisa assim, nossa, eu não sei se eu posso falar isso, não sei o quê. Tem alguma coisa que você tipo, segura pra não falar? O Moacir chegou na live agora, cara. Bem-vindo aí. Bem-vindo, Cara, Moacir. obrigado. Obrigado pelo comentário, né, em primeiro lugar.
Eu acho que vem um pouquinho de estar muitos anos falando de livros na internet, né? Eu acho que isso me dá um know-how, né, para poder falar um pouco e saber um pouquinho o que falar e o que não falar, né? Mas também eu estou aprendendo, né? Então, em conversas com o meu editor da Draco, com o Eric Sama, ele, por exemplo, na minha ideia, quando eu escrevi o livro, eu não ia falar que a Núbia é uma personagem trans. Eu queria que as pessoas descobrissem isso conforme elas avançassem no livro. Mas, quando o livro chegou na editora, o Eric, com a visão comercial dele sobre o livro, falou, cara, não, a gente tem que falar disso o tempo inteiro, inclusive, porque é uma proposta diferente na fantasia épica. Né? Uma personagem trans protagonista de uma fantasia épica. Né? Então, tem coisas que a gente vai aprendendo, né? O que falar, o que não falar. Né? Mas eu penso assim, se talvez fosse para dar uma dica assim, para os autores, fala sempre sobre o plot da história. Né? O que é o plot? Foi o que eu falei no começo. Né? Uma personagem que está com uma vida cheia de problemas, resolve a missão de roubar justamente a irmã dela, que ocupa o cargo que ela deveria ter ocupado. Pronto, isso é o start da história. Não dei nenhum spoiler. Né? Todo o resto que vai acontecer, se isso vai dar certo ou não, se o livro vai ser inteiro sobre esse roubo ou não, isso aí eu não tenho que falar. Né? Então, e aí você fala dos pontos fortes da história também. Né? E aí acho que entra a parte da pesquisa, o que te fascinou. Eu sempre falo isso, né? Principalmente mais os vídeos antigos do TED, tá? Porque hoje em dia já banalizou, mas se você for ver por que o TED fez muito sucesso, aquele evento, né, com palestras de 20 minutinhos e tal, com várias pessoas, ele fez sucesso porque eram pessoas apaixonadas pelo que faziam, falando sobre isso. Então, o autor ele tem que ser a pessoa mais apaixonada pela obra dele. Né? E ele tem que saber falar disso e empolgar as pessoas. Né? Outra coisa que eu aprendi com o Eric, né, meu editor. A gente está trabalhando há pouco tempo juntos, mas, cara, assim, estou aprendendo muito. E ele sempre fala, nunca fale do livro assim, me ajuda, compra o meu livro porque eu sou autor brasileiro. Não, cara. Você tem que falar que você está entregando a melhor experiência de leitura, que a pessoa vai se surpreender, que você trabalhou muito para entregar uma obra bacana, um projeto legal e tal. E aí você fala dos pontos positivos, né? Então, quando eu comecei lá atrás, eu era uma pessoa muito introspectiva, cheio de problemas de autoconfiança, cheio de síndrome do impostor. Então eu tinha medo, eu tinha vergonha de falar as coisas. Hoje não, cara. Hoje eu vou pegar o livro e falar, cara, lê esse livro que você vai gostar. Por causa disso, por causa daquilo, por causa daquele outro. E aí, olha só a malandragem. O cara já entra no livro olhando para alguns pontos que talvez ele não notaria se ele tivesse pegado o livro e lido direto, e talvez não gostaria por causa disso. Então, faz parte da comunicação do escritor também. Você falou sobre falar do seu livro que você está entregando a melhor experiência ali, né? Melhor produto, melhor história que você está escrevendo. E uma coisa no seu vídeo promocional, que foi um comentário rápido que você fez, um recorte rápido, foi aquilo de dizem que no Brasil ninguém lê, né? Ninguém lê fantasia. E, ao invés da gente ficar reclamando, vamos produzir fantasia, vamos apoiar a literatura nacional, né? Então, você quer comentar um pouquinho rapidamente sobre isso? Porque, tipo, é até um incentivo e um estímulo para autores, né? Pois é, cara. E é, por exemplo, o que você faz. Né? E eu acho que isso tem uma importância enorme. Né? Eu acho que a gente não deve, como eu falei, né? Despertar a pena do leitor, que seria o pior sentimento. Pelo contrário. A gente deve mostrar que aqui no Brasil a gente pode entregar coisas tão boas ou melhores do que coisas que estão vindo de fora. Né? A gente tem uma tarefa quase hercúlea aí de poder virar esse jogo. Né? De fazer, quem sabe, um dia os leitores lerem mais autores nacionais do que autores estrangeiros. Quem sabe? Né? E eu acho que o único jeito da gente fazer isso é a gente entregando coisas que os autores gringos não podem entregar. O que a gente pode entregar? Primeiro, presença. Né? O autor gringo não vai estar aqui nos principais eventos literários. A gente está. A gente pode conversar diretamente com o público. Outra coisa que a gente pode entregar é experiências que são brasileiras. Né? Aí você
Você fala assim, pô, Vitor, mas você escreveu uma fantasia épica inspirada em África. Sim, mas é um livro extremamente brasileiro, né? Então, por quê? Porque eu sou brasileiro, esse é meu recorte. E em vez de negar isso, eu uso isso a favor nas minhas histórias, né? Então, eu acho que isso é importante, né? O que, que o autor brasileiro pode entregar? E aí entra a parte da gente ser o guerrilheiro da literatura, cara. A gente tem que ser o missionário que vai de porta em porta, bate. Você já ouviu falar da palavra da literatura brasileira hoje? É isso que a gente tem que fazer, né? E aí como é que a gente faz isso? A gente faz na internet, né? Eu acho que o autor ele tem que se comunicar, né? E a gente faz também presencialmente, né? Se tiver uma oportunidade, vai em escola, cara, conversa com os alunos, sabe? Isso faz muita diferença. Eu, ano passado, fui. Eu agora nem lembro se foi ano passado ou foi começo desse ano, mas o tempo é relativo. Mas eu fui na escola onde eu estudei a minha vida inteira, falar com o pessoal do terceiro ano, e foi uma experiência muito legal, do primeiro, segundo e terceiro ano do ensino médio. E eu falei para eles assim, eu falei, gente, quando eu estudei aqui, eu nem sabia que existia escritor vivo. Para mim, escritor era Machado de Assis, que tinha morrido há 100 anos. Nem sabia se era 100 anos, mas era o que eu pensava. Então, quando lá em 2008, mais ou menos, eu ouvi um tal de Nerdcast sobre a Batalha do Apocalipse, eu ouvi o Eduardo Spor falando, eu falei, cara, que legal isso, sabe? Isso me empolgou. E eu espero que a gente possa fazer a mesma coisa que o Eduardo fez naquela época, o Spor fez, e que continua fazendo até hoje, né? Que é comunicar com o leitor. E isso, cara, faz toda a diferença. Eu acho que isso vai trazer muitas pessoas para a literatura. Legal essa, essa paradinha que a gente fez para comentar isso. Ficou bem legal. Então, você estava falando um pouco sobre as personagens e aí você citou a energia vital. Esse é o sistema de magia que você usa na história? Pois é. Apesar de eu ter falado bastante do RPG, né, o meu mundo não funciona como os grandes RPGs tradicionais aí, né, o D&D, o Pathfinder ou o Tormenta. Ele tem um funcionamento um pouco diferente, um funcionamento um pouco parecido, talvez, com Avatar, a Lenda de Aang, ou com o Naruto, talvez. Olha só, né? Eu tô quebrando totalmente a imagem que as pessoas tinham de mim, né? Mas eu gosto dessas coisas, cara. Eu jamais vou renegar elas, né? Pelo contrário, vou usar elas a meu favor, né? E eu descobri, cara, pesquisando sobre cultura egípcia, que os egípcios tinham uma coisa chamada Ka. Ka mesmo. Ka. E o Ka nada mais é do que energia vital, semelhante ao Ki dos chineses, ao chakra dos indianos, que o Naruto absorveu, né? Então eu falei, cara, eu vou usar isso também. Né? Como eu estou me inspirando em África, Egito em África, né? E eu quero beber dessas fontes, meus personagens, a energia vital deles vai se chamar Ka. E o sistema de magia é esse sim. Então, por exemplo, o curandeiro. Né? O curandeiro, quando ele vai curar alguém, ele não faz uma oração, né? Não usa uma magia divina, como no RPG, ou uma magia arcana, mas ele extrai da própria energia vital dele e transfere essa energia, reorganizando as energias da pessoa, né, que tem alguma enfermidade ou algum ferimento, por exemplo. Então, isso é o curandeiro, né? O encantador, que é o que hipnotiza serpentes e usa a serpente para lutar a seu favor, alguns encantadores que têm um domínio muito avançado, eles são capazes de hipnotizar pessoas também, né? E encantar pessoas. Isso já dá um plot para um monte de história, né? E num domínio mais avançado ainda do encantador, ele é capaz de criar ilusões no ambiente. E esse é um elemento muito importante para o livro Nascida para o Trono, inclusive. Né? Porque a mãe, isso não é spoiler, a mãe da protagonista foi uma das maiores encantadoras da história. Assim, né? Então isso vai influenciar muito, inclusive nos problemas, né? Nos atritos que elas têm. E eu gosto de falar isso, né? Às vezes as pessoas dizem, mas eu não gosto de ler fantasia épica, né? Cara, meu livro não é só um livro de fantasia épica. É um livro sobre problemas de família, de pais e filhos e irmãos. É um livro sobre uso de drogas. É um livro sobre a questão trans. É um livro sobre vários temas, né? Então, mas eu fugi um pouquinho da pergunta da magia, né? Não, mas você já até emendou numa próxima pergunta, que seria os temas, né, que você destaca, porque você falou de alguns, né, por exemplo, essa questão trans, eu achei legal, é um dos temas, né, que tem.
Você falou do uso de drogas, né, da personagem, interessante mesmo. E a intolerância religiosa, eu acho que ficou faltando falar, né? Eu ia falar isso, ficou faltando falar da intolerância religiosa, que é um tema, cara, que perpassa a minha vida também, né? Esses dias eu falei sobre isso, né? Eu vivi durante muito tempo num meio muito controlador religioso, eu cresci dentro desse meio religioso, e eu nem acho que o problema é o... Assim, o problema é... Como é que eu vou falar disso, né? É um tema espinhoso, né? É por isso que a gente escreve sobre, a gente não fica falando sobre, né? Sei. Mas eu acho extremamente necessário, né, mostrar para as pessoas que a religião ela tem sua importância, né? Eu acredito nisso, a religião ela pode contribuir com valores éticos para as pessoas. Mas quando ela se torna instrumento de poder para alguém, aí é um problema. Porque aí você está se utilizando às vezes da fé, da boa vontade e até da fragilidade emocional de algumas pessoas para poder, né, se promover em cima disso, ganhar uma vida em cima disso, né? Mais ou menos o que alguns coaches fazem também, né? Então, eu acho que eu tinha que trabalhar esse tema dentro da obra, que é um tema que sempre perpassa assim, minhas coisas, e o misticismo em geral também, né? Eu acho que é uma coisa bem forte dentro de Nascida para o Trono, assim. Tem uma personagem que é a profetisa de Numoné. Numoné é uma deusa dentro do cenário que ela é uma deusa meio oculta, assim, sabe? É uma deusa que os outros deuses, os seguidores dos outros deuses renegam a existência dela. Ela é uma deusa das forças ocultas, né? Então, e existe uma profetisa dessa deusa que gera muitos problemas na história, né? E aí a gente fica um pouco naquela dúvida, assim, será que ela, né, não tem muito bem e mal dentro do meu mundo? Isso, eu acho que isso é uma coisa bem importante, porque eu não vejo as coisas tanto como bem e mal, né? Então, às vezes a melhor pessoa, ela tem o cadáver no armário dela, né? Ela esconde coisas que ela não mostraria para ninguém. Todos nós escondemos coisas, mas às vezes aquela que tem assim uma postura que ninguém pode falar nada, ela está escondendo muitas coisas. Então, e o próprio nome do cenário, né, Serpentes e Traições, o nome da série, já dá essa ideia, né, de que as pessoas elas não são boas ou más, né? Tudo é uma questão de oportunidade, de interesse. Então é um pouquinho aí também do que entra na obra, inclusive nessa questão da intolerância religiosa. Já que você citou o título, né, e que me faz pensar também na figura da serpente, que está muito presente na narrativa. Você falou do pingente, falou do encantador, né, de serpentes. Qual que é o lance das cobras na história? Eu sei que tem algumas sociedades, civilizações na sua história, alguns povos, né, que têm nomes de cobras, não é isso? Uhum. Cara, você é a primeira pessoa que me pergunta isso e me dá a oportunidade de aprofundar um pouquinho, né? Nesse mundo, basicamente o que se sabe é que há quase 1000 anos atrás, a sociedade que existia anteriormente foi destruída por um fogo quase que global, que as pessoas dizem nas lendas que é o fogo dos dragões, né? E aí, então, a humanidade mergulhou em barbárie, e há pouco mais de 100 anos surgiu um povo que as pessoas dizem que veio das nuvens, mas na verdade eles moravam em montanhas muito altas, que eram sábios, e eles entregaram para alguns grupos totens, né, que eram pingentes, em formas de animais. E aí, dentro desse lugar, que é Camara, dentro das histórias, existia um cara, que era o Cafinotep, que era o primeiro guardião, que recebeu o totem, por isso primeiro guardião. E aí, com esse item, com ele podendo despertar alguns dos seus subordinados para poder usar a energia vital, ele automaticamente começou, né, a alcançar a supremacia, né, conquistar outros povos, né, trazer outros povos para o seu lado. E aí foi se organizando uma grande confederação de povos, que são os 7 povos de Camara. E aí cada um desses povos, eles têm um nome de serpente. Então, por exemplo, alguns dos mais importantes, né, o Naja Branca, que é o povo da minha protagonista. Tem os Mamba Negra, que é um povo bem, né, que causa alguns problemas na história. Tem os Cape Amarela, que é o pessoal mais riquinho da história. Eles têm uma mina de ouro, né, dentro das cidades deles. Enfim, tem os Taipan Vermelha, que é uma pegada assim, mais espartana, né? Os caras são um povo recente, porém que valoriza muito a conduta militar, assim, a conduta
da disciplina. Então, assim, mas uma coisa que eu queria trabalhar e que às vezes eu vejo e me faz um pouco torcer o nariz em alguns RPGs, é que há uma grande generalização. Então, como é que é o povo Bambambam? Bam, bam? O povo Bambambam é teimoso, eles gostam de comer muito e eles se irritam fácil. Poxa, mas você está generalizando todo um povo, que às vezes é toda uma ancestralidade, né? Antigamente a gente falava raça, né? Hoje a gente está usando ancestralidade, todo com 2 ou 3 características, assim, e isso me incomodava. Então eu queria que dentro dessa nação de Camara a gente tivesse povos diferentes e dentro desses povos tivessem ramificações, né, de posições políticas diferentes. Então, assim, para quem gosta de Game of Thrones também, é um livro que vai ter muita intriga, né, muita questão política. Por isso também Serpentes e Traições. Então, a serpente dentro da obra, ela é um grande simbolismo desse mundo, né? Mas assim, existem outros povos com outros totens, que eu ainda não explorei nessas obras, mas que talvez eu vou acabar explorando mais para frente. E aí são Seria outros basicamente animais. isso. Com outros animais. Com outros animais. Em Massa, outras cara, regiões do globo, né? Então, assim, a minha ideia é começar desenvolvendo de dentro para fora. Né? Então a gente começa em Camara e depois vai expandindo. bom. Se Aí eu queria falar tiver novos livros, né, gente? Não estou prometendo nada. eu queria falar um pouquinho sobre as referências, as influências que você trouxe, né? Seja de literatura, audiovisual, né? O que te influenciou? Tudo. Cara, é aquele momento assim que a gente fica um pouco se perguntando, né? Da onde que vem? Porque, querendo ou não, a gente tem uma exposição narrativa que é inigualável na história. Né? Nunca na história a gente teve tanto acesso a tantas narrativas diferentes e pode consumir tantas narrativas, né? Então, é muita coisa que me explorou, né? Que me influenciou. Então, por exemplo, na literatura, eu posso citar 2 obras que foram importantes para o estilo que eu queria escrever. O The Witcher, do Andrei Sapkowski, os livros, né? O Joe Abercrombie, com aquela série Meio Homem, Meio Rei, todos os livros dessa série, porque eles tinham um estilo de escrita mais rápido. E quando eu li isso, para mim foi libertador. Eu olhei assim e falei, tá, dá para fazer fantasia desse jeito? E aí, então, isso me influenciou muito no estilo da escrita. Mas, por exemplo, o melhor livro de fantasia que eu já li, para mim, é A Flecha de Fogo, do Leonel Caldela. Para mim, é disparado o melhor livro que eu já li. Né? Porque, cara, o jeito que o Caldela conta a história, o pessoal chama isso de sadismo, né? Que ele coloca assim, umas coisas muito, né, muito darks, muito místicas, muito pesadas. E eu adoro, né, aquele jeito. Então eu quis trazer um pouco disso também para o Nascida para o Trono. E aí, eu poderia citar várias obras, né? O próprio A Deusa no Labirinto, da Karen Soarelli, né? Aquele da Octavia Butler, que me fugiu o nome agora, o mais famoso da Octavia, não sei se você vai lembrar. O Kindred, lembrei. Kindred, cara, é um livro, pô, inigualável, assim. O Céu Entre Mundos, da Sandra Menezes, que é um livro bem curtinho, que eu li até um pouco mais recente, mas me deu uma base, assim, muito diferente, né, de tudo que eu tinha. Tem um quadrinho de fantasia, cara, muito legal, que é o de Elia, do Juni Ba. Ele é um quadrinista africano, né? Eu não lembro agora qual o país, falha minha, né? Que a gente fala africano, né? E é um quadrinho sensacional, cara. Outros quadrinhos também, o Hat Queens, né? O Hat Queens é, pô, espetacular, o Saga, né? Tem muita coisa. O mangá Lobo Solitário é um mangá que eu gosto demais, é um classicão, né, do mangá. Então, e esses animes, os filmes, séries, né? É muita coisa que vai influenciando, assim. Mas uma coisa que me deu um pouquinho um norte, quando eu estava lendo, mais ou menos 2019, por ali, foi o Duna, do Frank Herbert, né? É um livro que o pessoal chama de ficção científica, mas para mim tem muito de fantasia medieval, assim, porque a estrutura de poder é uma estrutura medieval, né, que tem dentro da obra. Então tem muita coisa assim que influenciou nesse caldeirão de referências. O último livro que eu queria citar, que eu acho que é bem importante, é O Filho de Sangue e Ossos,
da Tomi Adeyemi, né? Um livro que a gente tem aqui em português no Brasil, e é um livro de uma americana de ascendência nigeriana que teve aqui no Brasil. Ela veio fazer a pesquisa de faculdade dela, não lembro ao certo, na Bahia, e quando ela entrou numa loja de orixás, né, não uma loja de orixás, mas uma loja, né, de produtos relacionados às religiões afro, e ela viu os orixás, ela ficou assim extasiada, porque ela nunca tinha visto um santo negro, né? E isso foi muito marcante. Daí ela volta para os Estados Unidos, começa a pesquisar mais sobre a cultura iorubá e ela cria uma fantasia com orixás. Então algo, né, bem diferente também, assim. Então foi bem legal, assim. Né? Eu não uso orixás nos meus livros, assim, um pouco em respeito também, porque eu não tenho assim uma ligação tão forte que me autorizasse ou alguém que me autorizasse a usar isso. Mas eu admiro bastante, respeito bastante aí, né, essas culturas. Uma última pergunta assim, que eu tenho para você é sobre a questão da leitura sensível, que eu sei que você contratou, né, você foi atrás. Como que foi essa experiência para você? Se foi a sua primeira experiência com leitura sensível, como que foi? Cara, assim, depois que eu acabei de escrever o livro, né, eu mandei primeiro para alguns leitores beta. Para quem, às vezes, talvez a pessoa não saiba o que é um leitor beta. Né? Leitor beta é alguém que você convida para avaliar teu livro. Né? Um amigo, alguém... E aí entra a importância, né, se você é o autor, de participar, né, de clubes de escrita, oficinas de escrita, porque você vai conhecendo gente, você começa a trocar textos com outras pessoas, e aí você recebe feedback e você vai evoluindo. Né? Então eu tive ali uns 5, 6 leitores betas do meu livro. Aí depois que eu peguei esses feedbacks, mudei algumas coisas em cima do que essas pessoas falaram, eu contratei um leitor sensível, que foi o Ariel Hitz, e ele é um autor trans, né? E porque, assim, é importante você entender que você não vai dominar todos os temas. Né? Então eu acabei não falando, mas eu fiz uma pesquisa muito forte sobre a questão trans, né? E eu vi muitas entrevistas, li muito material, e mesmo assim eu acho que eu posso errar em alguns momentos do livro, né? Porque não está dentro da minha experiência. Então, Vilto, por que você não escreveu uma coisa dentro da sua experiência? Porque eu, como escritor, eu quero me desafiar, não quero fazer só aquilo que é fácil. Ah, vou fazer um homem branco, supostamente hétero, na casa dos 20 e poucos anos, 30 e poucos anos. Pô, isso é fácil. Né? Isso está dentro da minha gama de experiências. Mas como autor eu quero me desafiar. Né? E não tem problema também se você quiser fazer alguma coisa dentro da sua gama de experiência primeiro, para depois se desafiar. Faz parte. Então, foi bem importante eu ter contratado essa leitura sensível. O Ariel, assim, ele não pontuou muitas coisas, mas ele pontuou algumas coisas que foram bem essenciais. E uma coisa que eu não tinha percebido, por exemplo, ele me falou assim, Vilto, em quem que a tua personagem se inspira para conseguir mostrar quem ela é de verdade? Eu falei, verdade, falta uma referência para ela dentro do livro. E aí eu peguei uma personagem que aparecia numa cena específica, assim, meio sem importância. Eu falei, eu vou pegar essa personagem secundária e eu vou transformar ela, ela vai aparecer em mais momentos do livro, e ela vai ser essa grande referência para o protagonista. Então, é legal porque às vezes as pessoas, um pouco por ignorância, falam assim, ah, agora a gente não pode escrever nada, ou, ah, agora, né, a gente precisa só, sei lá, agora a gente está restrito a uma jaula para poder escrever, por causa dessas questões que está todo mundo falando, essas modinhas. Né? As pessoas falam isso, às vezes eu ouço isso, né, de escritores. Mas a grande verdade, cara, é que, na verdade, o nosso papel como escritor é um papel de empatia. Então, quando se coloca no lugar de um personagem, tu tem que sair um pouco, se deixa ficar menos autocentrado. E aí você tem que entrar na pele daquele personagem. E parte de tu entrar na pele de um personagem que não é da tua gama de experiência é tu ouvir pessoas que têm aquela experiência, que têm aquela vivência, né? Eu acho que essa é a palavra certa. Então, assim, eu acho essencial. Essencial se tu tá escrevendo algo fora da tua gama de vivências mesmo. Então, eu vou agradecer muito, Vilton, a sua presença, participação, né, ter me permitido também repercutir seu trabalho.
eu acho que é em dezembro, né, que vai começar a ser entregue os livros para quem apoiou. A previsão é dezembro. Tá? Talvez seja um Hum, pouquinho antes, mas o nosso prazo é dezembro mesmo. entendi. Aí, se você quiser voltar, né, em dezembro ou depois, quando tiver nas mãos Vamos dos marcar. leitores, aí a gente pode gravar de novo, dessa vez falando mais sobre a história, né? Uhum. Até com a minha visão, a visão dos leitores, dos betas, vai ser interessante. É legal Aí, pra e gente. eu acho que é importante, né, ter a sua opinião também, né, cara? E uma coisa interessante, né? Você não é obrigado a gostar da obra, né? Às vezes eu estou falando de uma coisa, você vai pegar o livro, você não vai gostar. Mas vai ter pontos que a gente pode discutir, né? Então isso é legal também. Sim. E, cara, muito obrigado, assim, né? Eu que agradeço por estar aqui, por ter ceder o seu tempo, ceder o seu espaço. E também o pessoal que está aí assistindo, né? Uma terça-feira à noite, poderia estar fazendo tanta coisa, mas está aqui falando da coisa mais legal do mundo, que é a literatura, gente. Literatura de fantasia, né? Então, é muito bom ter vocês aqui com a gente também. Muito obrigado. Esse é o momento que você pode falar até um pouco mais sobre o Catarse, o financiamento, né? Uhum. Que eu sei que vai até dia 7, não é isso? É isso, cara. Essas obras que eu falei, né? O romance Nascida para o Trono, o quadrinho Fim do Império, elas estão em financiamento coletivo pelo Catarse. O Catarse, para quem não conhece, é uma plataforma onde qualquer produtor pode ir lá colocar um projeto, vai ter uma meta de valor para arrecadar, e, né, batendo aquela meta, você como produtor recebe, né, o valor e você tem que entregar aquilo que você prometeu para sua audiência. Né? No nosso caso, a gente já bateu a meta, né, já está quase batendo 150%, então os livros vai sair, não tem esse risco, né? Às vezes as pessoas ficam com medo de apoiar. Ah, mas será que vai bater a meta ou não? E só que agora a gente quer bater novas metas, que é para entregar um projeto ainda mais completo. Então a gente tem meta, por exemplo, nos 150% de colocar um mapa no livro, a gente tem meta de fazer um clube de leitura do livro, a gente tem meta de fazer um audiolivro, né, em cima da obra. Então a gente tem várias metas ali para deixar esse projeto ainda mais legal. E entre as recompensas que você pode escolher, né, você vai entrar lá no Catarse, vai ter a recompensa. Ah, eu quero só o quadrinho, ou eu quero só o livro, ou eu quero aproveitar e pegar os dois juntos. Tem uma outra recompensa, quero falar de duas, assim, bem rapidinho. Uma é, além de você pegar o quadrinho e o livro, você garantir a sua participação no podcast de 30 minutos que a gente vai fazer sobre as obras. Então também é uma oportunidade de você participar de um programa que é quase um Roda Viva que a gente faz, né, quando algum de nós lança um livro. E a outra recompensa é um workshop de fantasia que eu vou ministrar aí no segundo semestre, né, ainda esse ano, para as pessoas que pegarem aí o livro, o quadrinho e essa recompensa, onde eu vou falar aí sobre todas essas coisas, né, construção de mundo, estruturar histórias. A gente vai fazer um trabalho prático também nesse workshop. Então, se vocês gostaram dessas obras, se vocês gostaram daquilo que eu falei, se identificaram, entre em catarse.me/serpentes. Eu acho que vai ser colocado o link depois também. Né? E se não, procurem na minha bio e me sigam também, se vocês quiserem acompanhar aí o meu trabalho, tanto como escritor de fantasia, como professor de escrita criativa. Né? Acho que sempre dá para tirar alguma coisa aí para aplicar na escrita de vocês. Então é isso. Muito obrigado. Só repassar também os trabalhos da Ordem, né? A Ordem é um clube de leitura focado em revistas digitais. A gente sempre seleciona contos para estar lendo durante o mês, só que também acaba que a gente aborda aí outras áreas do cenário literário independente, né? Como foi hoje, a gente conversou com o Wilton falando sobre um projeto que está em financiamento coletivo. Então, vou me despedindo aqui. Muito obrigado, Wilton. Obrigado, gente. Quem assistiu até aqui, quem vai ver depois, muito obrigado.